Educação à distância, mudando realidades. Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno, tudo bem com você? Eu me chamo professor Arthur Simpson, estamos aqui na nossa aula da unidade 2, né? E antes da aula iniciar, eu vou fazer aqui minha audiodescrição, né? Eu sou de cor parda, sou homem, 1,80 m, quase 100 quilos, de muita fofura, né, DJ? Valeu, gente. Olha só, além disso, né, estou usando aqui uma calça na cor bege hoje, uma camisa na cor preta e um terno na cor cinza, perfeito? Estou gravando, gente, diretamente do estúdio do DPAD, que é o nosso departamento de produção de ensino à distância aqui no IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte, né? Ao meu lado aqui também temos a intérprete Ana. Muito obrigado, Ana, tá? Pela tua atividade aqui, pelo teu desempenho. Estou muito feliz aqui de gravar essa aula com você. E vamos lá, né, gente? Então, iniciar a aula. Antes também de iniciar a aula, aqui ao fundo, né, nós temos aqui uma lousa digital interativa, perfeito? Que vai me ajudar muito aqui durante a elaboração dessa aula, perfeito? Então, vamos iniciar agora a nossa unidade 2, ok? Vamos lá, né? A unidade 2, veremos elementos básicos dos projetos, que são, né, o escopo, tempo, custo, recursos humanos, comunicação, risco, aquisições e a área de qualidade, né? Vale ressaltar também para você que está vendo a aula no YouTube, né? Lá na aula de apresentação eu coloco o meu e-mail para você enviar o e-mail solicitando esse material, se você quiser, evidentemente, né? Esse material, encaminhe o e-mail, prezado professor Arthur, por favor, pelo amor de Deus, né? Envie para mim esse material, eu vou falar sim, eu envio para você, segue em anexo, beleza? Fica também esse nosso compromisso aqui. Então vamos iniciar a aula agora, né, gente? A agenda da aula, primeiramente, então, apresentar aqui os principais conceitos operacionais de projetos, perfeito? E aí a gente inicia com o escopo, né? O que é o escopo, professor? Vocês vão ouvir falar muito dessa palavra, né? É o que o projeto deve entregar ao cliente, ou seja, é a razão da sua existência. O escopo é aquilo que você vai entregar. Se eu vou fazer uma Copa do Mundo, eu vou entregar o quê? Os jogos da Copa do Mundo, a Copa do Mundo como um todo. Esse é o escopo. Se o nosso amigo Romero vai lá para viajar para as férias e vai realmente arrasar os corações nordestinos, ele vai entregar o quê? O projeto dele, o escopo dele é entregar aquela receita, né, de sucesso, o corpo em dia, em forma. Então ele vai entregar saúde, ele vai entregar ali o corpo em forma, perfeito? Se você vai fazer um concurso público, qual que é o teu escopo? Né? Aquele concurso público. Professor, eu vou fazer para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, enfim, o escopo do projeto tem a ver com a razão de existência da tua ideia incipiente que faz uma ligação com aquele teu projeto, perfeito? Então esse é o escopo. Voltando aqui para o nosso slide, da nossa lousa interativa. Então a lógica básica do escopo preliminar, né, que ele é definido no termo de abertura de todo o projeto. Deve permitir aqui identificar o cliente e o usuário do projeto para a avaliação dos requisitos mais específicos, requisitos mais detalhados, né, gente? Processos que são realizados aqui na área de escopo de um projeto. O primeiro deles, eu faço a parte de planejamento desse gerenciamento do escopo, coleto os requisitos que são obrigatórios, eu defino então o meu escopo. Após essa definição, eu faço a parte de criação do WBS, né, que é o Work Breakdown Structure, valido o escopo e aí a última parte é eu fazer o controle do escopo, ok? Gente, áreas principais aqui de um projeto, né? Nós vamos iniciar também pela parte da gestão do tempo. Planejar a gestão do tempo e definir atividades, né, com relação a esse planejamento. Quando eu faço atividade de planejamento do tempo, né, é um processo que é responsável por criar, estabelecer políticas, procedimentos e a documentação relativos à fase de planejamento, à fase de desenvolvimento, ao gerenciamento, execução e também ao controle desse cronograma, ok? A fase de definição das principais atividades, né? É onde são geradas as atividades desse cronograma, né, que você vai fazer com base
na quebra dos pacotes de trabalho, ou seja, de maneira que, baseando-se nelas, se possa estimar programas, se possa executar, monitorar e controlar o trabalho de um projeto. Agora, olha para mim aqui rapidinho na gestão do tempo. Tempo é crucial, né? No caso do nosso amigo lá Romero, vai fazer então uma dieta, vai fazer um projeto verão, ele quer entrar em forma. Você não vai conseguir, né, a gente entrar em forma em um mês, entrar em forma em 15 dias. Você precisa estimar, fazer então essa estimativa da tua gestão do tempo. Quanto tempo é necessário para que eu consiga entrar em forma? Isso vai ser muito relativo. A mesma coisa acontece em um projeto de cunho profissional, né? Então tem projetos que eles vão ter uma fase maior de tempo, uma duração maior, outros uma fase menor. Mas você precisa ter isso de uma maneira visível, de uma maneira pensada, de uma forma planejada, de uma forma que possa ser controlável, né? Quanto tempo vai ser necessário para eu desenvolver esse projeto? Então aqui é uma fase crucial, porque se você tem um tempo, por exemplo, para algum projeto de 12 meses, e você está chegando no 11º mês, no penúltimo, e ainda está longe de alcançar o escopo inicial, isso pode ser considerado muito grave para um projeto. E os stakeholders, as partes interessadas, as partes que você vai reportar o seu projeto, vão ficar bem descontentes, né? Então é importante você fazer sempre uma gestão do tempo eficiente, eficaz e efetiva. Vamos para o próximo slide aqui, né, gente? Ainda falando da gestão do tempo, né? Então, depois que eu faço a fase de planejamento, sequencio atividades, né, que é o processo de definir toda a documentação entre as atividades do projeto, eu faço também a estimativa dos recursos necessários, né? O que é isso? É um processo que você faz, né, essa estimativa, a quantidade de materiais, quantidade de recursos humanos, equipamentos, fornecedores requeridos para realizar a atividade identificada. Ao longo do curso, eu venho falando, por exemplo, de um projeto como se fosse uma Copa do Mundo, né? Então, aqui nessa fase, você vai fazer quantas pessoas serão necessárias. Você estima aqui, né, de forma quantitativa, você cruza isso com relação ao tempo que vai ser necessário para você entregar esse projeto. Perfeito? Vamos então para nosso próximo slide. Estimar a duração das atividades, né, que é o processo responsável por estimar a quantidade de tempo que cada atividade precisará para ser concluída com os recursos estimados, né? Desenvolver o cronograma do projeto, processo para analisar as atividades sequenciais, durações, requisitos de recursos e as restrições de tempo para criar um cronograma de projeto que indique as datas tanto de início como também a data de término de cada atividade. Mais uma vez, controlar o cronograma, gente. Uma função controle é uma função essencial a qualquer gestor, né? Que é onde você monitora aquilo que você previu, aquilo que você planejou, para saber se está saindo de acordo com o que foi estimado. Portanto, é uma função crucial para o gestor, né? Planejamento, organização, direção, e essa que é a função controle, a qual estamos falando aqui. Perfeito? Vamos dar continuidade também aqui agora ao próximo slide. Uma outra área muito crucial para o projeto é a área de custo, né, gente? A área de custo, né? Planejar a gestão do custo, definir políticas, procedimentos e a documentação para planejar, gerenciar, executar e controlar todos os custos que vão estar naquele projeto. A outra fase também é a estimativa dos custos, ou seja, que é o processo responsável por desenvolver aproximações para o custo do projeto a serem usadas tanto no detalhamento dos custos internos quanto nas subcontratações, né? E aqui, gente, reside uma outra situação, né? O que você fala quando a gente fala de custo, né? É importante aqui, então, para você, na condição de gestor, fazer a estimativa correta. Porque a gente sabe, né? Se você muitas vezes faz um planejamento para fazer uma aquisição a um custo inicial, né? E esse custo tem que ser muito bem calculado, porque se o cálculo for errado, né, isso vai impactar exatamente no escopo do teu projeto. Então, por isso é muito importante que nessa fase de custos você faça uma estimativa adequada, né? Eu já me deparei na prática com projetos que foram estimados, né, os custos de maneira errônea, de maneira errada. E isso muitas vezes, né, você olha ali, professor, mas um custo às vezes de 20 centavos unitário, né? Por exemplo,
Só que você vai multiplicar esse 20 centavos por 100 mil, 150 mil, isso pode virar milhões, né? Depender aí do impacto global desse processo dentro de um projeto. Ok? Beleza? Vamos avançar aqui então no nosso slide ainda. Ainda falando sobre custos, ok? Determinar o orçamento, que é o processo de planejamento cujo objetivo é agregar os custos estimados das atividades individuais ou o pacote de trabalho para criar uma linha de database, né, baseline, enfim, de custos que são de maneira formalmente aceita. E o controle dos custos que eu estava falando agora ali, né, gente? Processo com enfoque no uso do Erva, né, que é um software, que é um sistema que visa monitorar a situação do projeto para atualizar seus custos e gerenciar as mudanças na linha de base. Nós não estamos falando que não pode ocorrer uma mudança no custo. Não é isso. Pode ocorrer? Pode, mas ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser calculada. Porque se ela não for muito bem calculada, o impacto é muito negativo. Perfeito? Vamos avançar agora para a gestão da qualidade, né? Planejar a gestão da qualidade, principal objetivo aqui, realizar a garantia da qualidade e controlar a qualidade. Perfeito? Eu vou voltar aqui, desculpa, né? E vou dar um exemplo para vocês aqui da gestão da qualidade. Gente, por que é importante ter qualidade dentro de um processo que envolve a gestão de projetos? A qualidade, ela é difícil de você mensurar, porque ela tem aspectos tangíveis e aspectos intangíveis, né? Ou seja, aspectos que eu posso facilmente contar, né, colocar, estimar, e aspectos que muitas vezes a própria organização não tem controle sobre eles. Mas ela é muito importante porque ela tem um impacto muito direto com os clientes finais daquele projeto, né? Então, a qualidade ela tem que ser pensada, planejada, no seu escopo, muito alinhado com o público-alvo que vai receber aquele projeto. Ou seja, o que o cliente final espera daquele produto? O que o cliente final espera daquele serviço? Então, você tem que se fazer essa pergunta, né? Ok? Porque senão você pode entregar um produto que ele não vai alcançar a expectativa da qualidade inicial do seu cliente. Perfeito? Vamos avançar agora para a área de recursos humanos, gente. Aqui é uma área delicada, né? E uma área totalmente estratégica, né? Porque é a área que trata diretamente com as pessoas, né? Então essa área aqui, ela aborda, né, um elo crítico entre o planejamento e o resultado. Pessoas, elas precisam ser motivadas e se relacionar uma com as outras, né? Apesar das adversidades, o gestor deve ser capaz de lidar com as dificuldades pessoais e interpessoais. Os processos dessa área são planejar a gestão de recursos humanos, compor o time de projetos, desenvolver o time de projetos e gerenciar esse time de projetos. Então é uma área também estratégica, gente, a área de recursos humanos, né, que é o principal capital aqui de qualquer organização, são as pessoas que fazem o processo acontecer. Estamos aqui gravando essa aula, né, no mínimo aqui 8 pessoas de forma direta envolvidas com a produção. Olha só, então são as pessoas que são a força motriz de uma organização. E isso não é diferente quando a gente fala de projetos. Perfeito? Na área de projetos, você tem que saber motivar, liderar a sua equipe, conhecer bem a sua equipe, conhecer muito bem o que cada um tem de potencial, como se fosse um time de futebol, né? Quem é bom na zaga, quem é bom no ataque, quem é bom no gol. Eu tenho que saber as potencialidades de cada um e saber aproveitar bem essas potencialidades. Perfeito? Ok? Vamos avançar um pouquinho. Agora, parte da gestão da comunicação dentro, né, da gestão de projetos. Os processos de gestão da comunicação abrangem tudo que deve ser resolvido durante a execução de um projeto, né? Então, no entanto, as interações mais importantes nessa área do conhecimento são aquelas que estão ligadas, né, com recursos humanos, né? Ou seja, as partes interessadas, gestão de aquisições e integração, a parte da gestão de comunicação. Gestão de risco, aqui uma outra área fundamental na gestão de projetos. Quais são os riscos que meu projeto pode passar, né? Quando se aborda os riscos, é importante que a gente destaque aqui que podem ser negativos ou então positivos, né? Os positivos seriam oportunidades que podem ser aproveitadas
para aumentar os resultados do projeto, ter um efeito maior, transformar o projeto em um negócio maior e fazer com que o produto do projeto atenda a outras demandas assim por diante. Já os negativos são aqueles inerentes à ocorrência e ao impacto do projeto. Então, na área de riscos, é importante fazer estimativa de tudo aquilo que pode ser dado, que pode ser, previsto, que pode ser planejado, tanto de forma positiva, como também aquilo que pode ser planejado, visto como algo negativo. Então, eu posso fazer por exemplo, eu posso fazer uma abordagem prospectiva do projeto. Olha, se esse projeto for muito exitoso, quais são as possíveis, prospecções que eu posso fazer com ele? Você pode estimar isso, Ao mesmo tempo, se o projeto não for tão exitoso, o que pode ser prejudicial? Qual que é o risco que o projeto está suscetível? De repente, acabar o orçamento no meio da execução de um projeto, enfim. E isso deve estar muito bem claro aí na parte da gestão de riscos, ok? Vamos avançar. Gestão de aquisições, as compras, gente? Elas são primordiais em projetos e são vistas como relações de aprovisionamento contratual. Na prática, existem várias formas de você fazer aquisição nesses projetos, Desde as mais básicas, reguladas por contratos bem definidos e validadas legalmente ao longo do seu ciclo de vida, até aquisições mais aprofundadas, baseadas nas relações de parceria e confiança mútua. Vale ressaltar para você, minha aluna, meu aluno que está em casa agora assistindo, está no busão, está no metrô, seja lá onde você estiver, para você imaginar aqui a questão das aquisições. Agora vamos imaginar dentro de uma área pública, isso, de uma organização pública. Basicamente, você faz a aquisição através de uma lei, uma lei de licitações e contratos. Agora, se você olhar sob a ótica da gestão empresarial, você pode fazer aquisição, compras, sem uma regra específica legal, Vale ressaltar que o gestor público só pode fazer aquilo que está na lei. Já o gestor privado, ele pode fazer aquilo que ele achar mais conveniente, mais eficiente, mais oportuno e mais estratégico, perfeito? Gestão dos stakeholders, gente. Aqui também eu falei, acho que na unidade 1, sobre os stakeholders, Eu não escrevi no quadro, mas está aqui a palavrinha, que são as partes interessadas, O termo parte interessada, o que é isso, ele fala de maneira precisa o escopo da área de conhecimento, que se refere à gestão de todos os participantes do projeto, bem como daqueles que não estão envolvidos no projeto, mas são prejudicados de alguma forma. E mesmo aqueles que se consideram prejudicados, e o gerente de projeto e também a sua equipe não tem conhecimento da maneira como o projeto os afeta. Importante o relacionamento claro, é importante você comunicar sempre os stakeholders, mantê-los informados sobre qualquer adversidade que o projeto passe, ou qualquer adversidade que ele venha a passar. Os stakeholders são as partes mais interessadas, ok? Beleza? Tranquilo? Importante, gente, quando se trata aqui de gestão de projetos públicos, na área pública, é preciso aqui vocês fiquem atentos aos requisitos legais. Eu até falei aqui agora, que é a questão, por exemplo, dos custos, licitação, recursos humanos, que você faz isso através de concurso público, por exemplo. Como é que você contrata pessoas na área pública? Concurso público. Aquisição, licitação, perfeito? Então são essas regrinhas aqui. Gente, chegamos ao final da aula número 2, unidade 2, Fica aqui o meu agradecimento a você, Ana, muito obrigado pela sua atuação como intérprete aqui, também a equipe do Estúdio DPAD aqui do campus Porto Velho, Zona Norte. Portanto, o meu muito obrigado, e aqui a gente encerra a nossa aula da unidade 2 e eu aguardo você, meu aluno, você, minha aluna, na unidade 3. Um abraço do professor Arthur Simpson.
Educação à distância, mudando realidades.